Olá, pessoal. Hoje, 1º de maio, é o Dia do Trabalhador. Minha homenagem a esses trabalhadores com um poema do Vinícius de Moraes, O Operário em Construção. Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava, com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De formas que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar, assombrado, que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação, tudo que existia, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele operário soube naquele momento. Naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo surgia, de que sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve uma segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E um fato novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, o outro operário escutava. E foi assim que o operário em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque importado do patrão, que o seu macacão de Zuarte era o terno engravatado do patrão, que os seus 2 pés andarilhos eram as rodas do carro de luxo do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que a dureza do seu dia era a noite festiva do patrão,
e que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não, não e não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas de delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário. E a dizer isto, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado pelos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado. Mas quando foi perguntado, o operário disse não, não e não. Em vão sofrera o operário sua primeira agressão. Muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível edifício em construção, o seu trabalho prosseguia e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região. E apontando-a ao operário, fez-lhe essa declaração: dar-te-ei tudo o que vês e a tua satisfação, porque a mim me foi dado, e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo que vês será teu, se me adorares. E mais ainda, se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário que olhava e que refletia. Mas o que via o operário, o patrão nunca veria, nunca. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse: não, não e não. Loucura, disse o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não podes dar-me o que é meu.